Aleluia, glória a Deus. Graças e paz, querido. Estamos muito felizes por essa oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor. E realmente eu tenho uma expectativa em meu coração de que você será abençoado. Eu creio que nessa noite, através da Escritura, através do compartilhar da palavra, você possa ser habilitado, instrumentado para poder caminhar com o Senhor em firmeza e, sobretudo, com discernimento a respeito do que Ele deseja realizar através da sua vida, a respeito do que Ele mesmo já planejou para você, para a sua casa. E eu creio que isso é fruto de um posicionamento. E o que eu quero compartilhar nessa noite com você tem a ver com posicionamento. É algo que tem mudado a minha vida, mudado a minha história. É algo que tem feito com que eu possa adentrar e viver e experimentar toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que nós lemos no texto de Romanos capítulo 12. Por isso, nessa noite a palavra que eu quero compartilhar ao seu coração, ela vai seguir um caminho muito importante e eu diria que um caminho, uma comunicação simples, porém, para justamente construir aí na sua mente, no seu coração, um posicionamento a respeito desse tempo, dessa hora. A minha mensagem nessa noite, ela tem como por objetivo nos levar a discernir as vozes deste tempo. Então, se eu pudesse dar um título para a minha mensagem, é isso: discernindo as vozes desse tempo. Porque, à medida que nós caminhamos com o Senhor, conhecemos ao Senhor, nós vamos adquirindo da parte de Deus, não só o conhecimento, mas o discernimento, para podermos realmente fazermos filtros, daquilo que nós estamos ouvindo ou daquilo que nós não deveríamos ouvir, se nós pudéssemos aplicar isso. Portanto, meu primeiro tópico que eu vou trabalhar é essa ideia das vozes desse tempo. Eu quero mostrar para você como as vozes desse tempo comunicam para nós algumas mentiras, e Satanás, você sabe disso, as Escrituras dizem que ele é mentiroso, ele mente desde o início. Depois eu quero trabalhar com você essa perspectiva de como nos blindarmos desse engano, dessas vozes que tenta embotar, tenta impedir com que o nosso conhecimento ou o conhecimento das Escrituras não funcionem a nosso favor. E por último, eu quero talvez levar você a compreender que mais do que você discernir a voz desse tempo, se blindar dessas vozes, é você passar a ser uma voz, um comunicador dessa compreensão, desse entendimento. Então eu quero trabalhar dessa forma com você essa mensagem. Quero orar antes de nós começarmos a compartilhar a palavra, e o texto básico que eu vou usar aqui é Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8, nós vamos ler aqui e vai falar sobre aonde essa voz começa a falar, uma voz que tem por objetivo desfazer a verdade de Deus, tem por objetivo trazer engano e nos aprisionar no engano. Meu Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de comunicar a vida dos meus irmãos, a palavra do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem na Tua palavra, que é verdadeiro, é fiel. A Tua palavra mesmo nos diz, Senhor, que os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra permanece. Ela não cairá por terra, porque o Senhor é o guardião da Tua palavra. E ela está firmada e alicerçada no Seu caráter. E por isso que nós vamos comunicar hoje aqui, Senhor, é a Tua palavra. E o que eu peço é que o Espírito da verdade vivifique a Tua palavra e dê testemunho da Tua palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podeis comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos a árvore, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e esse comeu. Abriram-se
então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vamos lá. Eu quero mostrar para você como dentro do plano e do propósito de Deus, ou dentro da obra de Deus, em relação às nossas vidas, e nós sabemos, as Escrituras nos apontam que a obra de Deus é boa, a obra de Deus é perfeita, a obra de Deus é agradável a respeito de cada um de nós. Mas nós estamos olhando aqui um quadro, e se você conseguisse visualizar isso, ali está Adão e Eva no jardim da criação, um lugar em que o Senhor produziu, criou para que eles pudessem habitar, um lugar de prazeres. Por que de prazeres? Não só a respeito de tudo que Deus fez para eles, mas a respeito principalmente da comunhão que eles tinham com o Senhor. E quando nós falamos sobre discernir as vozes desse tempo, o que não aconteceu aqui foi que a Eva não teve capacidade de discernir que ela estava sendo enganada, que havia uma voz sendo liberada naquele momento, e ela não teve discernimento para poder se blindar daquele engano que Satanás estava enviando ou lançando sobre ela. Nós precisamos entender, querido, que estamos vivendo dias de muitas vozes, né? Contudo, só é necessário uma voz. Nós precisamos, como filhos de Deus, entender que o Senhor precisa ter primazia a respeito do que Ele fala, a respeito do que Ele comunica. Ele precisa ter primazia. Os nossos ouvidos precisam estar atentos para ouvir somente a voz do Senhor. Porém, e infelizmente eu posso dizer que nesses dias, alguns filhos de Deus, cristãos, nascidos de novo, têm dado ouvido às vozes que não pertencem ao Senhor e por alguma razão estão se definhando na fé, estão ali sendo aprisionados por conta das mentiras que Satanás tem lançado sobre as mentes, sobre os corações. Nós precisamos compreender, querido, que a guerra das vozes, ela deu início aqui. Então, olha só, no verso 4, nós encontramos, e eu quero destacar isso, a seguinte menção. Ele diz assim: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Ou seja, nós vemos claramente aqui, que quando Satanás fala a Eva, o texto destaca isso, a serpente disse à mulher, uma voz foi liberada. E que voz foi essa? A voz da mentira. Porque a sequência da mensagem é certo que não morrerás. E ela ouviu, aceitou essa ideia, e por ter ouvido e aceitado essa ideia, então ela deixou de lado a verdade de Deus que disse, dessa árvore você não toca, você não come. Então, o que está acontecendo aqui? Por ela ter dado ouvido à verdade, por ela não ter dado ouvido à voz de Deus, mas passou a ouvir o engano de Satanás, a mentira de Satanás, ela se abriu, ela criou uma oportunidade para que Satanás, então, colocasse dentro dela esse desvio, esse embotamento da verdade, esse engano. Então, ela se deixou levar pela voz de Satanás, e você sabe qual é o desfecho, ela foi e comeu. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós também vamos perceber, nesse contexto, que não só ela deu ouvido à voz de Satanás, anulou a voz de Deus a respeito do princípio, ou a respeito da verdade que Deus havia liberado, que no versículo 8 tem outra coisa muito importante que precisa ser destacado. Você sabe que o Senhor sempre estava com Adão e Eva a cada dia, visitando-os, e que tremendo isso. Porém, no versículo 8 nós vamos perceber o quê? Diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Algumas versões dizem que eles tiveram medo. Olha só, quando ouviram a voz de Deus, tiveram medo e se esconderam, mas quando ouviu a voz de Satanás, se expuseram a essa voz. Então, há uma inversão aqui, há uma mudança de comportamento, de posicionamento. A voz que eles não deveriam ouvir, eles deram ouvido. E a voz que eles deveriam ouvir, eles fugiram dela, eles se esconderam dela. Por isso, querido, nesse tempo nós precisamos entender que a batalha que existe no mundo espiritual a respeito da minha vida e da sua vida é uma batalha de autoridade, é uma batalha de
governo, ou seja, a voz que falar em nossas vidas, ela vai ganhar, melhor dizendo, ela vai conquistar a atenção do homem. Se nós dermos liberdade, né, para Satanás, o objetivo dele é conquistar a nossa intenção, e ele conseguiu conquistar a atenção da Eva, né? É esse o objetivo, o alvo dessa batalha das vozes é a conquista da atenção do homem, e Satanás quer isso. Porém, nós precisamos entender que o Senhor também tem esse desejo de nos conquistar para Ele. E quero enfatizar isso mais uma vez. A voz que obtiver a nossa atenção, essa se tornará uma autoridade e um governo sobre as nossas vidas. Ou seja, ela vai nos guiar para onde ela quiser. A voz que falar mais alto em nossas vidas, ela vai nos guiar como ela quiser. E esse é o objetivo de Satanás. E você precisa entender isso, né? Nós precisamos entender isso. Qual é a autoridade? Qual é o governo que deve nos conduzir? Qual é a autoridade? Qual é o governo que deve falar conosco? E, queridos, é isso que eu quero trazer ao seu coração, é isso que eu quero trazer como base dessa mensagem. Nós precisamos de um posicionamento sério nesses dias, e por isso essas verdades precisam ser ditas, essas verdades precisam ser declaradas, precisam ser pregadas, de que existe uma batalha no mundo espiritual por atenção, sobretudo a atenção do homem, e essa atenção está relacionada à voz que nós estamos dando ouvido. E nós precisamos nos blindar disso. E não é à toa que o Senhor Jesus disse em Marcos, por exemplo, capítulo 7, versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E, meu irmão, nessa manhã, o que eu quero dizer para você, se você tem ouvido, ouça. Se você ama o Senhor, se você quer caminhar com o Senhor e quer ser vitorioso do Senhor, você precisa ouvir isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, as vozes desse tempo. Nós já entendemos que desde o Gênesis, existe uma batalha por atenção, a voz de Satanás e a voz de Deus. A voz que eles deveriam ouvir, eles não ouviram, que era a voz de Deus. A voz que eles não deveriam ouvir, essa eles ouviram, que era a voz de Satanás. Como as vozes desse tempo, ela está operando? 2 Coríntios capítulo 4, há uma escritura aqui que mostra a respeito de como a voz desse tempo está operando. Diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Bom, vamos lá. Quem está por detrás dessas vozes? O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele diz que existe um Deus por detrás disso. E o objetivo desse Deus, como diz aqui, é cegar o entendimento. E ele fala dos incrédulos. Nós precisamos entender que quando fala dos incrédulos, a pessoa que é incrédula, nós precisamos compreender que, de alguma maneira, ela creu em algo e agora não crê mais. E nós precisamos meditar um pouco a respeito disso, porque talvez eu e você podemos ser pegos, né? Podemos ser enganados por Satanás, como o texto está descrevendo aqui. Volto mais uma vez aqui à figura da Eva no jardim. O Senhor falou o que não deveria fazer. Ela não deu ouvido ao Senhor, mas ela deu ouvido a Satanás. E tal qual o apóstolo Paulo descreve aqui, esse Deus chamado Satanás, esse Deus menor, esse espírito, ele está operando por meio da cegueira, ele embota o entendimento e ele gera a incredulidade de que não morrerás. Então Satanás conseguiu ter a atenção da Eva a ponto dela não crer que aquilo que Deus tinha dito aconteceria. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a respeito disso. Quando ele fala sobre cegou o entendimento, a palavra entendimento é a palavra noema, e ele fala sobre percepção mental, sobre pensamentos, sobre propósito, aquilo que pensa, mente, pensamentos e propósito. O objetivo de Satanás é nos cegar a respeito da percepção do mundo espiritual, a respeito dos pensamentos que governam a nossa mente e, sobretudo, a respeito do propósito de Deus para nós. Então, se ele conseguir obter a nossa atenção e ele conseguir colocar engano na nossa mente, ele vai conseguir nos desviar do propósito de Deus, de pensarmos como Deus pensa, de perceber o mundo espiritual com discernimento. E nós precisamos estar atentos a respeito disso. Infelizmente, muitos cristãos estão se permitindo ser enganados.
Estão se permitindo ser conduzidos, né, para esse lugar de engano. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que eles receberam a mensagem do Evangelho, começaram bem, sendo conduzidos pelo Espírito, vivendo em Espírito, mas agora, de alguma maneira, começaram a acreditar que todo o aperfeiçoamento que eles poderiam desenvolver em Deus seria talvez pelas obras, ou pelas obras que eles representam, que eles praticavam. E todo o aperfeiçoamento que nós vamos obter por meio de Cristo é através da graça de Deus e não pelas obras. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção daqueles cristãos sobre o modo como eles estão se conduzindo. Ele diz: começaste bem e começastes pelo Espírito, mas agora vocês estão cedendo à carne. E isso não deve acontecer. Irmão, eu não sei você, eu como um novo convertido, há muitos anos atrás, me vi muitos momentos em dificuldades, por falta de entendimento das Escrituras. O Senhor já tinha operado algo tremendo na minha vida, uma libertação incrível, porém, pela minha falta de conhecimento, ou pela falta de dedicação, de entender as Escrituras e buscar discernimento, algumas vezes eu realmente quase fui enganado, e a razão pela qual eu não caí, eu não me desviei, é porque pela graça de Deus, não foi pela força do meu braço, não foi porque eu me achava capaz, mas pela graça de Deus, eu procurava pessoas para me conduzir e me ajudar naquilo que eu não entendia. E vale lembrar que chegou o tempo, e essa é a hora, irmão, que você tem que parar, talvez, de dar desculpas, como, por exemplo, eu não sabia disso. Olha só, Filipenses capítulo 3, a palavra do Senhor fala que se nós não temos conhecimento de alguma coisa, nós não devemos nos preocupar, porque Deus vos esclarecerá. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3. Então, nós não podemos mais nos apoiar na ideia de que eu não tinha entendimento, eu não sabia, eu não conhecia nada a respeito disso. A partir do momento que você tem o Espírito de Deus, esse Espírito tem condições de poder realmente te conduzir a toda a verdade. Afinal de contas, é um dos papéis do Espírito Santo, da vida do Espírito, é sermos conduzidos pela verdade, e ele tem esse papel. E em Filipenses 3, como eu disse, se você tem alguma dúvida, o próprio Deus vai esclarecer. Então não há razão para que nós nos apoiemos nessas palavras. Eu não sabia, eu não conhecia, eu não tinha discernimento. Como eu disse a você, naquilo que eu não entendia, eu poderia buscar num irmão, num líder espiritual, em alguém. Vamos lá. Nós precisamos avançar aqui. 1 Timóteo capítulo 4, ainda falando sobre as vozes desse tempo, como ela atua. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Sabe, uma das coisas nesse tempo é a gente olhar para alguns cristãos e perceber que eles começam a fazer concessões em relação a algumas coisas que a palavra já resolveu. E essas concessões, elas começam a ocorrer quando nós começamos a dar ouvidos a certos ensinos, a certas ideias, e nós vamos começando a abrir espaço para absorver mentiras e inverdades que Satanás vai tentar colocar por meio de pessoas, por meio da pregação, por meio de algumas pessoas que acham que estão trazendo uma verdade das Escrituras. Irmãos, como eu vou me blindar? Eu preciso conhecer as Escrituras. Como eu vou me blindar dessas vozes ou desse engano? Eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso me
expor a luz da palavra. Olha só, a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se eu não me expor à palavra, ela não vai poder ser essa lâmpada e essa luz. Lâmpada para os pés, por quê? Porque ela vai iluminar o pé, ou seja, o jeito que eu estou caminhando, o que me move, o que está me movendo, como eu caminho. E luz para os meus caminhos é para que eu não ande nas trevas, é que eu seja guiado por essa palavra que iluminou o meu caminhar. Então eu vou escolher o caminho certo. Não é à toa que o Senhor nosso Deus, Ele disse assim, escolher o caminho de bênção, de vida e não de morte, quando Ele traz essa instrução. E o Senhor está interessado com que nós caminhemos firmemente. Olha só, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, mostrando para você ainda como a voz desse tempo, ela atua. 2 Pedro 2, 1 diz assim, assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias, destruidora, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então ele está falando que, de alguma maneira, entrarão no corpo de Cristo, entrarão aqueles que trarão ensino de engano, introduzirão heresias, destruirão a verdade de Deus, adulterarão a verdade de Deus em favor das suas próprias concupiscências. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, tem pessoas pregando a palavra em favor das suas próprias concupiscências. Por isso, isso é algo que tem sido falado muito a respeito da própria graça. A operação da graça nas nossas vidas é para que ela realmente nos aperfeiçoe, não para andarmos ali, se eu pecar, tem a graça para me restaurar. Não, a graça de Deus é tão poderosa que ela me aperfeiçoa para que eu não peque. Não a graça de Deus não está disponível só apenas para nos restaurar se pecarmos. A graça de Deus está muito mais disponível para não pecarmos, para não cairmos, para nós sermos aperfeiçoados e andarmos na presença de Deus. E nós precisamos prestar atenção a respeito disso. Então, as vozes que estão operando nesse tempo são vozes que estão buscando obter a sua e a minha atenção. E se nós não nos blindarmos dessas vozes, queridos, nós vamos perecer. Sabe, Satanás tem de maneira clara a intenção de manter cada homem e mulher aprisionado nas suas mentiras. E se ele puder, ele vai retirar de igual modo cada homem e mulher dos caminhos do Senhor. Se ele puder, se ele conseguir ter a minha ou a sua atenção, e se ele conseguir colocar engano, mentira, falsidade nas nossas mentes a respeito da palavra do Senhor, nós vamos nos desviar. Não é à toa que muitos cristãos estão desviados. E uma das mentiras de Satanás, já há um bom tempo, que vem governando a mente de alguns cristãos que se desviaram, foi que a igreja os feriu. A igreja não fere ninguém, quem fere é o homem, querido. É o homem que fere, e o homem é falho. A igreja de Jesus Cristo, ela é triunfante. A igreja de Jesus Cristo é imaculada. A igreja de Jesus Cristo é aquela que realmente impede o avanço das trevas. Mas os relacionamentos podem haver feridas. Então a igreja não tem que ser culpada pela conta de que um líder espiritual feriu uma ovelha ou de que uma pessoa feriu a outra. A igreja não pode pagar essa conta. Por isso deixa eu lhe dizer, talvez você está me ouvindo e um dia você pensou isso. A igreja me feriu, por isso eu não congrego. A igreja me feriu, por isso eu não estou numa célula. A igreja me feriu, por isso eu não volto mais. Irmão, isso é mentira de Satanás. A igreja não te feriu. Entenda, quem pode ter te ferido foi uma pessoa. E o único modo de você restaurar isso é perdoando essa pessoa e reconciliando com Deus e caminhando com o Senhor. Por quê? Porque esse é o modo de Satanás. Olha só, eu quero ler um texto das Escrituras a respeito do embotamento, o modo como o povo de Deus pode ser enganado pelas mentiras de Satanás. Eu quero mostrar para você isso. Hebreus capítulo 6, no versículo 4 e 5, olha o que a palavra do Senhor diz. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram praticantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomia. O que ele está dizendo nas Escrituras, o escritor dos Hebreus? Que está falando de uma pessoa que foi alcançada pela palavra, que andou na palavra, conheceu o dom do Espírito, conviveu com o Senhor, viveu um impacto do poder da palavra, mas de alguma maneira se desviou.
E ele está mostrando para nós que talvez esse desvio foi tão importante, foi tão profundo, foi tão severo em posicionamento e postura, que é impossível haver até restauração. E, queridos, infelizmente, há casos como esse. Eu conheço pessoas que caminharam com o Senhor Jesus, foram libertas das trevas, se desviaram de tal modo que voltaram a viver nas trevas. Eu conheço pessoas que serviram a espíritos malignos no candomblé e tudo mais, e depois se converteram e depois voltaram para essas práticas. Por quê? Foram embotados. Satanás conseguiu enganá-los. Satanás conseguiu roubar isso. Sabe, nós precisamos prestar atenção nisso. E olha só, o Judas, capítulo 1, versículo 5, olha o que diz as Escrituras. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes. Olha o que está escrito aqui para nós. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes, de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Sabe, o Senhor liberta o povo, uma geração toda, e parte dessa geração é destruída, porque não creram. Irmão, voltemos a Eva. Deixou de crer na palavra de Deus, mas deu ouvido a Satanás. Deixou de crer. Sabe, essa palavra, daqueles que foram destruídos não creram, é a palavra pisteu, e significa assim, aquele que não creu. Porque pensar que é verdade, estar persuadido de acreditar, depositar confiança. O que ele está dizendo? Que aqueles que foram destruídos, eles deixaram de depositar confiança. Eles deixaram de acreditar na palavra de Deus. Eles deixaram de acreditar, de ter confiança. Eles deixaram de caminhar ao Senhor. Eles passaram a dar ouvido às circunstâncias. Eles passaram a dar ouvido àquela estação, naquele momento. E eles se voltaram contra o Senhor. E, infelizmente, há muitos cristãos que estão dando ouvido às circunstâncias e estão se voltando como cristãos. Queridos, é desse modo que Satanás vai operar nesse tempo. Então, você precisa entender, e o único modo de você entender isso é pelas Escrituras. A única maneira de você se blindar é pelas Escrituras. Sabe, há um Deus operando e tentando cegar o entendimento dos incrédulos. Sabe, há espíritos enganadores e ensina de demônios entrando na igreja de Cristo. Eu não falo sobre comunidade de alcance, falo igreja de modo geral. Sabe, irmão, você tem que cuidar com que pregação que você escuta lá no YouTube. Você tem que começar a fazer um filtro. Você tem que começar a realmente escolher. Sabe, nós precisamos estar atentos a respeito disso. Nós precisamos, irmãos, nos voltar às Escrituras. Afinal, ela é o contraponto do que estamos ouvindo. A palavra do Senhor é aquilo que vai fazer o filtro se tal palavra, se tal mensagem, tal ensino é verdadeiro ou deve ser deixado de lado. Nós precisamos entender isso. Voltar às Escrituras é, de muitas formas, vivermos e pensarmos de acordo com ela. Por exemplo, casamento. Irmão, adultério é pecado, por exemplo, mas nós estamos vivendo um tempo em que parece que adultério se tornou uma coisa prática, e as pessoas acham uma coisa corriqueira, e acham que pode se deixar ser conduzido por aquilo. Sabe alguém que é conduzido a uma prática como essa? Alguém que está no engano. E Satanás, ele vai tentar de todas as formas destruir a minha e a sua vida. Pois bem, eu coloquei aqui sobre as vozes, como essas vozes atuam nesse tempo, e nós precisamos de discernimento. Agora, o próximo tópico é como nos blindar do engano. Veja só, eu quero mostrar para vocês aqui a respeito de algo em João, capítulo 16, versículo 5 até o 16, diz assim: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
tenho ainda muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá por tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Um pouco mais e não mais me vereis, outra vez um pouco mais e ver-me-eis. Olha só, eu quero destacar aqui que nesse texto, o Senhor ele fala a respeito da pessoa do Espírito Santo. E ele fala do papel do Espírito Santo. Ele chama nesse texto, no versículo 7, que o Espírito Santo é um conselheiro. É aquele que nos aconselha, nos direciona, nos instrui. Ele também diz no versículo 8 e 11, que ele é aquele que nos convence. E ele também diz que no verso 13 ao 15, que ele é o Espírito da verdade, que ele vai falar a verdade. O conselheiro, o que gera conhecimento pela verdade. Irmãos, há muitos cristãos que não estão se permitindo ser convencidos pela verdade. E na maioria das vezes não se permite porque estão firmados em dores, estão firmados em traições, estão firmados em questões emocionais, em dívidas emocionais com pessoas, ou pelos contextos que estão vivendo, ou pela circunstância, ou pela falta de recurso financeiro, ou seja qual for o motivo, não se permitem ser convencidos pelo nosso conselheiro, que é o Espírito Santo, convencidos pela verdade, porque estão se apegando a coisas terrenas, porque estão se apegando ao pouco tempo que vivem nessa terra, estão se apegando às dores relacionais, estão se apegando ao engano, estão se apegando às finanças, estão se apegando à imoralidade, estão se apegando a tudo aquilo que não está firmado na palavra. E por essa razão, o Espírito Santo não pode convencê-los. Por essa razão, o Espírito Santo não pode mudar a existência. Por quê? Porque não está blindando o seu coração por meio da palavra de Deus. Judas capítulo 1, versículo 17, ele diz algo muito importante. Ele fala assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrai das palavras anteriormente proferidas. Irmãos, nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a meditar assiduamente, continuamente, ininterruptamente na palavra do Senhor. Porque só esta palavra vai nos instruir e o Espírito Santo vai poder trazer revelação da verdade para que não sejamos mais enganados por doutrinas, mentiras, enganos, ou nenhum tipo de mensagem que vai nos desviar de caminhar com o Senhor. Sabe, uma das características da igreja no seu início, em Atos capítulo 12, versículo 24, nós vamos ver isso. Ele diz assim: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você precisa, começa em mim, comece você, ser parte de uma igreja que deixa com que a palavra não só cresça em nós, mas que nós possamos ser anunciadores dessas boas novas, para que a palavra de Deus cresça cada vez mais dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Cristo. Nós precisamos ser os mensageiros da palavra do Senhor, por isso ela precisa crescer e se multiplicar. Isso é muito importante. Olha que em 1 Coríntios capítulo 1, 4 e 5 diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. O único modo, a única maneira de nós nos blindarmos das vozes desse tempo, e são vozes de engano, de mentira, de heresia, de destruição dos valores da palavra de Deus, é o conhecimento da palavra e é ser enriquecido por ela. Irmãos, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Sabe por quê? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: toda a escritura é inspirada para Deus, e ele diz, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a obra de Deus. Sabe, a palavra de Deus foi inspirada e ela tem esse propósito, ela tem esse objetivo, e ele destaca aqui que ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa.
Irmãos, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. Precisamos nos voltar à palavra de Deus. Sabe por quê? Vou te dar mais um texto. 2 Coríntios capítulo 10, 4 e 5, olha o que ele diz assim. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é sofisma, irmão? Sofisma é uma ideia. Tá? Ele fala sobre, a palavra sofisma aqui no grego é logimos, ele significa pensamento, razão, tal como aquele que é hostil à fé cristã, julgamento, decisão, como expresso pela consciência. Quando ele fala sobre sofisma, ele está falando aquele que é hostil à fé cristã. As nossas armas são poderosas para destruir sofisma. Ele diz, e não só isso, ele fala assim, anulando nós, destruir fortalezas e anulando nós sofismas. E ele diz, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ele fala sobre altivez. O que é altivez? É como se fosse uma barreira. Ele fala, é a palavra upsoma, que significa estrutura elevada, barreira, proteção, reduto. É alguém que é levado a se fechar, a se blindar para não dar ouvido à intenção da palavra. Mas, quando nós estamos meditando na palavra, a palavra do Senhor tem o poder de quebrar estruturas. A palavra do Senhor tem o poder de romper com limites que nos impede de adentrar num lugar maior de revelação das Escrituras, que nos impede de adentrar num lugar maior de compreensão e entendimento acerca da palavra de Deus, que é o que vai nos proteger, que é o que vai blindar nossa mente e nosso coração dos enganos dos últimos dias. E nós precisamos estar atentos a respeito disso. Por isso, meu irmão, você precisa abraçar essa verdade. A palavra de Deus é fundamental. Eu ainda quero ler um último texto de Efésios capítulo 6, verso 17, que é conhecido de todos nós, diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 2 recursos, capacete, blindar a mente. Salvação, eu sou salvo, eu sou uma nova criatura. A minha mente agora tem que ser a mente de Cristo, eu preciso me apropriar disso. E como me aproprio da mente de Cristo, se eu não conhecer o que Cristo pensa, se eu não conhecer o que Cristo disse, se eu não entender o que a palavra de Deus disse, ele fala a espada do Espírito. E a espada é um instrumento de guerra, um instrumento de batalha. E quando ele fala sobre a espada como a espada do Espírito, ele está falando sobre uma capacidade de nós sabermos manusear essas Escrituras a favor de nós mesmos. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, ele disse, maneje bem a palavra. O que é manejar? É semelhante a um guerreiro que toma uma espada, vai para a guerra e ele tem competência para na hora da batalha, não só proteger a ele mesmo, mas também desferir golpes contra o seu inimigo e então vencer aquele momento, aquela batalha corpo a corpo. Nós precisamos discernir isso e entender essas coisas. Irmãos, a razão pela qual precisamos nos blindar por meio da palavra é para que nos tornemos uma voz para esse tempo também. Então, se por um lado nós temos essas vozes nesses últimos dias, isso vai crescer, irmão. O texto das Escrituras diz que nos últimos dias isso vai se avolumar, isso vai crescer, sabe, vai crescer. Irmão, eu quero colocar isso para você de uma maneira muito clara. Querido, santidade ainda é verdade. Carregar a cruz ainda é uma verdade. Diminuir para que Jesus cresça ainda é uma verdade. Jovem, adolescente, deixa eu dizer para você, virgindade, santidade ainda é princípio das Escrituras. Sabe, marido, mulher, sabe, não cobiçar a mulher do próximo ainda é uma verdade das Escrituras. Mulher, guardar-se nas suas vestimentas também é um princípio de santificação. Sabe, existe uma mentalidade nesse tempo, e a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo disse isso em Romanos capítulo 12, ele chama de aion, Romanos 12, que é esse século. Ele fala assim, deixa eu abrir esse texto para você, Romanos 12, 2, ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando ele fala, e não vos conformeis com este século, é a palavra grega aion, e ela tem a ver com
o tempo, uma geração, e ela tem a ver com o mundo. Então, o que ele está nos dizendo a respeito deste século, ele está falando, o espírito que opera nesse tempo Aion, está tentando conduzir cada homem e mulher à devassidão, ao desvio, à imoralidade, à destruição daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável aos olhos de Deus. Por isso ele fala que nós não devemos nos conformar com este século, com este Aion. Quem está por detrás da mensagem do Aion? Quem está por detrás da mensagem do Aion é o Deus deste século, é espíritos malignos, enganadores. E aí o apóstolo Paulo fala, nós não podemos nos conformar com isso. Por quê? Porque nós devemos nos tornar uma voz contra isso. Veja, Aion determina tempo, mundo e geração. Mas a grande verdade é quem é dono do tempo, do mundo e da geração, senão o Criador do tempo, do mundo e da geração, senão Deus. O que Satanás fez? Na queda do homem, ele se apossou do tempo, ele se apossou do mundo, ele se apossou das gerações. E ele, em cada tempo, e nesse mundo, em cada geração, ele tenta colocar as mentiras, as mesmas mentiras e os mesmos enganos na mente daqueles que vão se tornando incrédulos ou daqueles que conheceram a verdade e se deixaram conduzir para a queda. E nós precisamos entender, queridos, que esse é o objetivo de Satanás. Ele quer realmente roubar de nós essa capacidade de nos tornarmos uma voz para esse tempo, que é o terceiro ponto que eu quero falar para você. Então vamos lá, recapitulando rapidamente. Eva deveria dar ouvido a Deus e não deu, e deu ouvido a Satanás. As vozes desse tempo, elas estão tentando nos enganar, nos conduzir a um viver reprovável, ou um viver reprovado diante do Senhor. Elas estão tentando nos conduzir à queda. E vai tentar nos enganar, vai tentar roubar de você a fé, o crer no que Deus disse. Mas, para nós nos blindarmos, precisamos mergulhar na palavra e precisamos abraçar a palavra. Porque se nós tivermos isso, nós não só vamos impedir o avanço da mensagem mentirosa de Satanás nesse tempo, porque nós estaremos blindados, e por estarmos blindados, agora nós vamos defender a verdade e nos tornaremos os mensageiros de Deus para esse tempo, para essa hora. O objetivo da minha palavra aqui não tem a ver só com o discernimento das vozes desse tempo, mas ao discernir as vozes desse tempo, eu possa ser uma voz para proclamar a verdade da palavra. Então vamos lá, o terceiro e último tópico, e a gente já está indo para o final dessa mensagem, diz assim, me tornando uma voz. Isaías capítulo 53, versículo 1 diz assim, quem creu em nossa pregação e que foi revelado o braço forte do Senhor. Quem creu? Quem acreditou? A palavra crer aqui, usada é a palavra amã. É apoiar-se, confirmar, ser fiel, manter, nutrir, apoiar-se, confiar e ser fiel. Então, quem irá se apoiar? Aí ele diz, na nossa pregação. Quem irá se apoiar na nossa pregação? A palavra é chamar. Ele fala assim, quem irá se apoiar na nossa notícia? Na notícia, nas novidades, nas boas novas ou nas novas. Quem irá se apoiar? Porque aquele que se apoiar, a Bíblia está dizendo, será revelado, será manifestado. E a palavra que revelado é galá, significa descobrir, remover. É como se aquele que se apoia nas boas novas, Deus vai revelar, vai descobrir aquilo que estava encoberto, que você até então não entendia. O Senhor vai revelar a você. E você vai ser firmado. Por que vai ser firmado? Porque ele fala sobre o braço forte do Senhor. Vai operar a seu favor. Você vai estar ali estável. Vai estar ali realmente robustecido, e essa palavra braço forte do Senhor, ela dá essa ideia, ele dá a ideia de ombro, de força, de posicionamento, de estrutura. Então todo aquele que crê na mensagem de Deus, todo aquele que se apoia na mensagem de Deus, vai ser robustecido, firmado, estabelecido, posicionado pela graça e pelo favor de Deus. Por que Deus quer fazer isso? Como o texto de Isaías diz, quem creu em nossa mensagem? Irmão, Deus quer firmar você, para que você seja um mensageiro da verdade. Nós devemos querer representar a Deus nesse tempo. E chegou a hora, irmão, mas para representá-lo bem, nós precisamos ter como base as Escrituras. E eu quero aqui
fortalecer ainda mais essa ideia das Escrituras. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz assim para nós: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruir-vos e aconselhamos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Ele fala que o fato da palavra habitar em nós de maneira rica, abundante, nós vamos ter competências e capacidades de instruir uns aos outros e aconselhar uns aos outros. Nós vamos nos edificarmos uns aos outros. Nós vamos ser parceiros uns dos outros, para que aquele que está fraco seja fortalecido, aquele que está desanimado seja levantado. Através do quê? Do meu posicionamento. Talvez hoje eu estou bem, eu estou firmado, eu estou convicto, estou firme, mas talvez tenha um irmão do meu lado que não está. Então, como que eu vou ajudar ele? Palavra. A palavra de Deus tem que habitar ricamente em mim, tem que habitar ricamente em você. Olha o que Tiago diz também no capítulo 1, versículo 21. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra implantada em vós. Sabe, Cristo veio habitar em nós. Ele habita em mim, ele habita em você. João 1,1 diz que ele é o verbo de Deus, ou a palavra de Deus. E Cristo habita em mim pelo Espírito do Senhor. Então a palavra já está implantada no meu espírito, porque o meu espírito foi vivificado. Então essa palavra implantada em mim, ela tem o poder de salvar não só a minha alma, mas realmente de haver um despojamento daquela estrutura do velho homem, haver realmente um despojamento daqueles pensamentos do velho homem, daqueles hábitos do velho homem. Então a vida de Cristo começa a operar em mim, e pela vida de Cristo começar a operar em mim, a minha vida fala, a minha vida revela, né, a mudança, a transformação. E é inegável, alguém que conheceu o poder de Deus e foi transformado pelo poder de Deus, ele não precisa nem falar para aqueles que eles conheciam, que era mais perto do convívio dele. As pessoas perceberão a mudança. Isso é muito, muito importante. Olha só que Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz para nós: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nela confiam. Toda a palavra de Deus é pura e escudo. Quando ele fala escudo, ele fala de proteção, irmão. Ele fala que quando nós estamos firmados na palavra, nós estamos protegidos. Há um escudo. Olha que Colossenses capítulo 3,3 diz que aqueles que estão em Cristo Jesus estão escondidos em Cristo Jesus. Ele é a própria palavra de Deus encarnada. Olha o que o apóstolo Paulo diz também em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ele fala assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele fala que há um conhecimento, há uma revelação de quem é Cristo, da pessoa de Cristo, para que nós possamos nos tornarmos uma voz nesse tempo. Se existem vozes ecoando por aí, e muitas vozes dessas distorcendo a palavra de Deus, que nós nos levantemos para ser uma voz agora, para trazermos a verdade de Deus. Esse discernimento das vozes desse tempo nos capacita para que nós nos tornemos essa voz. É isso que eu quero defender com você, meu irmão. É isso que eu quero estimular o seu coração e firmar você a respeito disso. Mateus capítulo 10, versículo 19, também nos diz algo muito importante. E quando vos entregarem, não cuideis. Quando ele está falando aqui do aspecto de nós estarmos diante, né, testemunhando a Cristo, e de repente nós vamos ser levados diante das autoridades. E aqui o texto das Escrituras diz assim: quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Há uma escritura, o Senhor Jesus está trazendo um conselho, uma ideia de que, olha, haverá momentos que talvez vocês estarão diante dos homens, estarão diante das autoridades, e pode ser que até porque vocês foram presos, ou o Senhor vai providenciar oportunidades para que vocês possam falar. Não se preocupem, porque quando vocês forem falar, essa palavra que habita ricamente em vós, ela saltará, e ela falará, ela será dita, e ela será liberada. E nós precisamos entender isso. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim também, quando o Senhor dá muitas instruções a respeito de agora Josué está ocupando o lugar de Moisés, o Senhor vai dando instruções a Josué, e no versículo 8 ele fala assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Sabe, às vezes nós atendemos as pessoas e elas
muitas vezes vêm perguntar coisas para nós que são dúvidas básicas. Por que básicas? Porque uma leitura das Escrituras responderia para elas aquilo que elas têm dúvida. Irmãos, nós precisamos ler a palavra. Irmãos, nós precisamos ler a palavra. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, você não pode viver de pregação. É muito bom você se assentar diante de uma tela, ouvir ao culto e ouvir uma mensagem. Eu não estou dizendo que isso não é bom, até porque nós devemos fazer isso, a palavra de Deus diz para nós fazermos isso. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz assim, prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não. Então, a pregação do evangelho tem que acontecer, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas você não pode viver só de pregação. Você precisa viver de devocional, de meditação, de leitura bíblica, de práticas espirituais. Você precisa viver de jejum, irmão. Você precisa jejuar para a mortificação da tua carne. Você precisa se expor à verdade da palavra. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa aprofundar. Tem muitas literaturas maravilhosas para que você aprenda sobre casamento, sobre santidade, sobre dons, sobre os diversos temas, sobre liderança. Mas nada vai roubar o lugar da palavra de Deus e as verdades da palavra de Deus no nosso coração. E você precisa entender isso, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, também diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificai a Cristo no nosso coração e nos prepararmos para responder qual é a razão da nossa esperança. Ou seja, isso é nos tornarmos uma voz para esse tempo, para essa hora. Queridos, quando estamos debaixo da voz de Deus, preste atenção nisso, irmão. Quando eu e você, nós estamos debaixo da voz de Deus, da opinião de Deus a nosso respeito, Ele vai nos fazer ser uma voz e não um eco. Sabe, às vezes as pessoas não te escutam porque o que você fala não é coerente com o que se revela. O que você fala não tem coerência com o que você pratica. Às vezes as pessoas não te dão ouvido, então você é só um eco. Mas a partir do momento que o que você fala é coerente com o que você vive, com o que você manifesta, as pessoas pararão para te ouvir. Irmãos, esse é o tempo. Chegou a hora de que nós realmente precisamos fazer uma avaliação da nossa caminhada em Cristo Jesus. Como estamos caminhando no Senhor? Então, existem vozes nesse tempo, elas vão crescer, e nós devemos decidir, ou nós vamos ser como Eva, que deu ouvido para Satanás, e anulou a voz de Deus, ou nós vamos dar ouvido a Deus e anular a voz de Satanás. É uma escolha, é um posicionamento. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos discernir as vozes que estão falando, e se nós estamos dando ouvido a ela, nós precisamos nos blindar por meio da palavra de Deus, e nós precisamos ser uma voz e não um eco. Por isso é importante nós discernirmos este tempo, o que estamos ouvindo, quem está falando e se nós vamos dar ouvido. Eu quero orar com você nessa hora, eu espero ter abençoado o seu coração. Eu quero que você entenda que o Senhor tem grandes coisas para realizar em minha vida, na sua casa. Mas isso precisa de posicionamento. Então, meu irmão, abrace essas verdades. Abraça essas verdades, porque o Senhor quer fazer de você uma voz para esse tempo. Ele quer fazer de você. Ele quer que você pregue com a sua vida, não só com a sua fala, mas o seu viver represente isso. Meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é a verdade, obrigado porque ela foi inspirada, obrigado, Senhor, porque toda a Tua palavra é inspirada, obrigado porque, Senhor, nós temos nela os recursos que precisamos, Deus, a ideia que precisamos para podermos caminhar nesse mundo, mas, sobretudo, nós temos na Tua palavra condições para discernirmos o engano de Satanás e nos tornarmos agora um mensageiro, um comunicador das boas novas, aqueles que estão debaixo do engano, para libertá-los das mãos de Satanás, como diz a tua Escritura, para destruir com sofismas, para romper, ó Deus, com toda a altivez,
que se levanta contra o teu conhecimento, para que todo homem seja levado à obediência de Cristo e para a glória do teu nome. Por isso eu oro por cada um dos meus irmãos, todos aqueles que nesses dias, Senhor, têm sido bombardeados por pensamentos, por ideias que não estão firmadas na tua palavra, mas é mentira de Satanás, é engano de Satanás. Todos aqueles que têm pensado nesses dias por força das circunstâncias, por talvez ter perdido alguém, um amigo, um parente, Senhor, tentar desistir da vida, eu oro para que no nome de Jesus seja quebrado essas cadeias, e eu oro para que no nome de Jesus cada um seja liberto e seja restaurado pelo poder do nome de Jesus, e eles possam se posicionar em Ti, andar na Tua palavra e passarem a ser uma voz, um comunicador e representar bem o Senhor como uma voz nesse tempo das verdades das Escrituras. Eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.